Amém. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: Deus vai falar com você. Agora coloca a mão no seu peito e diz assim: Deus vai falar comigo. Amém, amém. Confesso que quando estava escutando aquela canção, que é meu, somente meu, todo cuidado, veio um bombardeamento de lembranças. Lembranças de momentos da minha vida em que eu buscava Deus, porque para mim o futuro era muito incerto. Para mim, naquelas épocas, tudo era muito difícil, na minha perspectiva. Eu me lembro de muitas vezes eu me ajoelhar. Eu tinha ganhado em 1982, mais ou menos, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu tinha ganhado uma Bíblia pequenininha. E aquela Bíblia, eu abria ela e lia, até chegar na minha fase de adolescência, e uma sede de Deus, e orar, dizendo: Deus, eu não sei como vai ser o meu futuro. Eu não sei como vão ser as coisas. E naquela Bíblia, eu estava lembrando ali, as lágrimas caíam naquela Bíblia, as páginas ficavam todas, onduladas das lágrimas na Bíblia. E o Espírito Santo começou a me falar: olha, está faltando mais lágrima nas Bíblias hoje. Está faltando lágrima nas Bíblias hoje. Nossas Bíblias estão muito secas. Nossas Bíblias estão muito vazias de um coração sedento por Deus. De um coração que se prostra e diz: eu não vou temer, Senhor. Eu vou crer que todo o cuidado está nas Tuas mãos. Eu vou crer que todo o peso, que todo o ataque do inimigo, o Senhor já venceu em meu lugar. O Senhor general de guerra que está à minha frente. E eu só posso me prostrar e me alegrar no Senhor e chorar de alegria e dizer: Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 2. Começando pelo verso 3. Se alguém não trouxe a Bíblia, por gentileza, se aproxima da pessoa do seu lado e compartilhem a palavra, para que todos possamos ler e meditar juntos. Então, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, diz assim: ninguém, repete comigo, ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. No início do verso você vai ver que está falando sobre a volta de Jesus. Então aqui ele diz: a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Fala, apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos pular para o verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos orar. Senhor, graças te damos por Tua palavra, Senhor. Porque Tua palavra é profecia, Tua palavra é vida, Tua palavra nos gera fé. Tua palavra, ó Pai, tira de nós todas as escamas e abre os nossos olhos para ver aquilo que Tu revelas. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos que essa palavra penetre no mais fundo do nosso coração, separando aquilo que é Teu daquilo que não é Teu, para que nós possamos discernir os tempos, para que possamos discernir que Tu está nos levantando para um momento único na história. Senhor, que a Tua palavra nos gere fé, para ser usados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, várias notícias rodaram o mundo por inúmeras coisas polêmicas que têm acontecido. Uma delas que me chamou a atenção foi sobre um pai chamado Cory Dott, do Canadá.
Corey Dott, um transexual que teve um filho e entrou com um processo contra o governo do Canadá, dizendo: meu filho não terá gênero escrito em nenhum papel. O meu filho, ele tem direito de escolher, quando crescer, qual gênero ele vai ter. Nessa semana também, uma menina dos seus 17 anos, americana, ela disse assim: eu lutei durante muito tempo para entender que eu era um homem no corpo de uma menina, que eu não era uma menina. Agora que eu virei homem, eu descobri que eu não sou homem, eu sou um gato. E agora ela passa a agir como um gato e está querendo fazer tatuagens, implantes, para se transformar num felino. Essa semana, nós tivemos aqui no MAN, Museu de Arte Moderna de São Paulo, e também na Bahia, o 35º Panorama da Arte Brasileira. E ali foi feita uma exposição em que um coreógrafo ficava nu, e crianças que estavam ali podiam tocar nele, podiam olhar com os seus pais. E havia todo um clima, porque o título da exposição era La Bête. E La Bête, muitos disseram que não era nada, era bobagem, que isso aí era que os crentes estavam lutando contra uma coisa que era arte, mas era porque os crentes são quadrados, são fanáticos e não entendem a arte. Eu fui procurar sobre o que era essa inspiração La Bête, e descobri que era baseado num filme de 1975, pornográfico francês. Então, a exposição foi baseada num filme pornográfico, erótico, e ali estava um homem deitado no chão e crianças olhando e todo mundo tirando foto na maior naturalidade. Aconteceu também em Porto Alegre, numa exposição de um banco, em que estava colocando ali imagens de inúmeros tipos de comportamento inadequados para uma criança. E isso tem se tornado cada vez mais comum. Temos visto nas empresas inúmeros problemas no departamento de RH, porque pessoas motivadas por suas afinidades e comportamentos de desejos sexuais aflorados têm dito que tem mais prioridades do que outros que são heterossexuais. Os homossexuais estão vivendo uma cultura onde só a voz deles pode ser escutada, o contrário é homofobia. E o tema da mensagem de hoje é o mistério da iniquidade. Vivemos dias em que nós vemos que o diabo está lutando para apagar a chama do fogo do Espírito Santo na igreja. A igreja se tornou o alvo do diabo, porque a igreja estão as pessoas que querem buscar a Deus, que são templo do Espírito Santo, que querem manifestar os dons, que querem um mundo transformado pelo governo de Deus. E o diabo não tolera isso. O diabo, ele sabe que os seus dias estão chegando, que a sua condenação já se deu, e vai chegar somente o cumprimento da sua condenação. Mas antes que esse dia aconteça, ele quer desviar o maior número de pessoas do caminho do Senhor, gerando confusão, gerando dúvidas, gerando situações em que as pessoas estarão na igreja, mas estarão sem fé. E quando nós lemos aqui essa carta do apóstolo Paulo, no verso 3, Paulo diz assim: antes que venha a volta de Jesus, preste atenção, ninguém de nenhum modo vos engane. Vivemos dias em que Jesus já havia falado, Mateus 24, em que sugeriam falsos mestres e falsos profetas. Pessoas com capacidade de conhecimento absurdo da palavra de Deus, porém a distorcendo segundo os seus valores, moralidade e impiedade. Pessoas que não temem a Deus, pessoas que estão buscando somente os seus próprios interesses. E o mais triste, pessoas que não querem saber de Deus mesmo, em que você pode falar para elas e elas vão debochar de você, e elas vão tentar te mudar de lado e vão dizer: você é um quadrado, você é um fanático. E o mais triste nesses dias é que eu vejo que cristãos estão cedendo,
Estão cedendo porque hoje nós não gostamos de ser chamados de fanáticos. Nós não gostamos de ser chamados de caretas. Nós não gostamos de ser chamados do povo, do livro da capa preta. Nós não gostamos desses termos pejorativos. Nós não gostamos e nós começamos a agir ao contrário, e muitas vezes lutando contra essas pessoas de uma forma que nunca as conduzirão a Jesus. E eu estava me lembrando de tantas situações que eu já passei na minha vida. Situações de pessoas que estavam próximas a se suicidar e tivemos contato e Deus disse, olha, fala para ele isso. Quantos de nós vivemos dias em que Deus sopra no nosso ouvido e diz, olha, fala com ele, conta o que Deus fez por você, conta o que eu fiz por ti. E muitas vezes nós nos calamos e deixamos as pessoas sofrerem as consequências de um mundo que está cada vez mais longe de Deus. A Bíblia fala que esse mundo, Jesus ele falou, tem um príncipe. Esse mundo tem um príncipe, e o príncipe desse mundo é o diabo. E Deus disse, Jesus disse, que ele não tem nada a ver com o diabo. E o diabo, ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia também diz que existe um outro príncipe nesse mundo, mas ele é o príncipe da paz. Ele é um príncipe que vem nos dar paz nesse mundo. Porém, o que mais nós enxergamos são pessoas impacientes, iradas, com ódio, cada vez mais vazias do Espírito Santo, cada vez mais, deixando cada vez mais que as coisas desse mundo os afetem de tal forma. E aí a gente começa a olhar, espera aí, alguma coisa está acontecendo. Eu me lembro que durante muitos anos a igreja era o lugar em que as pessoas levavam os doentes para a igreja para serem curados. Hoje todos nós dizemos, não, vai para tal lugar, vai para tal lugar, não, vai para aquele lugar, vai para aquele lugar, está com problema emocional, vai para tal lugar, está com problema espiritual, vai para tal lugar, está com problema de saúde, vai para tal lugar, mas nós não oramos mais pelos enfermos. Nós não oramos mais por aqueles que estão chegando até nós, quebrados. Nossa primeira opção não é mais orar pelas pessoas, é encaminhá-las para alguém. Meus irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O Espírito Santo foi dado a nós. O Espírito Santo ele foi dado a nós. Jesus disse, olha, se eu não for, o Espírito não vai vir. E quando ele vier, ele vai ensinar a vocês acerca de tudo aquilo que eu ensinei e falei. O Espírito Santo ele está nesses dias. Não é somente como muitos pensam. O Espírito Santo é somente para missionário. É somente para pregar o Evangelho. Meus irmãos, se a gente pensa que o Espírito Santo é somente para pregar o Evangelho, nós estamos totalmente longe da Bíblia. Porque o Espírito Santo é para tudo, é para orar pelo enfermo, é para orar pelo que está doente, é para impor as mãos sobre os enfermos, é para poder pregar o Evangelho, é para poder ser luz e sal aonde a gente estiver. Luz e sal. E isso é uma obra missionária. Não é de um determinado grupo, é de toda a igreja. Nós oramos, nós clamamos a Deus para que possa voltar em nós aquilo que a pastora Marília estava falando. Olha, quando você ora pelo oikós, você está começando a exercer uma vida de oração, de intercessão, e eu não conheço nenhum avivamento que não tenha ocorrido sem antes haver oração. É uma forma da gente começar a treinar, exercitar a oração, e orar, e orar, e orar, porque os dias são maus e o inimigo está agindo. E nós não podemos agir da mesma forma. Nós não podemos ficar postando coisas, dizendo, vai para o inferno, que todos esses que estão fazendo isso vão para o inferno. Meus irmãos, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E Deus quer que cada um de nós use das ferramentas que tem, quer rede social, quer não rede social, para pregar o Evangelho e dizer, há salvação, há cura, há uma esperança para esse mundo. Vemos esses dias coisas absurdas acontecendo, o mistério da iniquidade, o inimigo está se manifestando. Tivemos as eleições agora na Alemanha, e os resultados foram alarmantes. Porque depois de mais de 20 anos, 15% dos eleitores votaram no partido de extrema direita.
o mesmo partido que era o nazismo. O nazismo, de novo, voltando vagarosamente ao poder. Naquela época, para quem conhece de história, sabe que Hitler não tinha maioria, o partido era pequeno, e sem ganhar um voto, ele entrou no parlamento. Os dias são maus, meus queridos. Os dias são maus. E a gente começa a esquecer que Jesus, Ele revelou aos seus profetas, Ele revela a nós, a cada um de nós, dizendo, olha, a apostasia está aí. E a apostasia vai acontecer antes que se manifeste o anticristo. O que é apostasia? Para uma triste realidade, durante essa semana, eu fiz essa pergunta para inúmeras pessoas. E de cerca de 15 pessoas que eu perguntei, somente 2 sabiam o que era apostasia. Ninguém mais sabia o que era apostasia. Isso é alarmante. Palavras comuns do nosso dia a dia, nós não sabemos mais o que é. E apostasia, eu quero que você anote isso, eu quero que você fale isso para os outros. Apostasia é lentamente se afastar de Deus. Apostasia é lentamente se afastar de Deus. O diabo lentamente está nos levando, está nos conduzindo a se afastar de Deus. Quando não temos mais sede de orar todos os dias, oramos um dia sim, 3 semanas depois novamente. Quando não mais louvamos a Deus, quando não mais temos um coração grato. Quando não estamos mais contentes, porque a palavra do Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. E o que mais se vê é a pessoa triste no Senhor. Isso é totalmente antibíblico. Pessoas tristes. Não é problema ter tristeza, não é problema você ter um momento de desânimo. O problema é a tua vida viver constantemente triste. Constantemente, sabe, num vazio, constantemente num abismo. Isso está errado. E pessoas têm chegado para nós e dito, olha pastor, eu pensava que isso era pecado, até que eu fui ali e o conselheiro me disse que isso não é pecado, isso é somente um erro de imaturidade. Pecado agora está virando erro de imaturidade, inexperiência. Estamos dando outros nomes a pecado e nós mesmos estamos confrontando o pecado e dizendo, não, isso não é muita coisa, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não mais vivo isso. Mas está pecando porque está mentindo, está sendo desonesto, está adulterando com os olhos. Pastor, mas eu não estou adulterando. Meus queridos, Jesus disse que aquele que só olhar para a mulher com um olhar impuro, já comete adultério. Conversando com uma pessoa, judeu, ela disse, Jesus era muito light, muito leve. Eu disse, Jesus era leve? Vocês dizem que aquele que se deitar com a mulher do outro comete adultério. Jesus disse, aquele que só olhar comete adultério. Quem que é mais leve? Mas nós estamos tentando pregar para as nossas vidas uma mensagem leve, uma mensagem de que nós não temos que ter responsabilidade, uma mensagem de que nós não temos que lutar contra a nossa natureza carnal. Meus irmãos, quantos cristãos carnais, cristãos que se comportam lá fora piores do que descrentes. Quando eu falo descrentes, são do desviado, que já estão desviados, já tomaram a decisão, já são desviados. E ainda há cristão que diz, não, mas eu sou cristão e está fazendo coisas absurdas. Em salas de bate-papo erótico, em sites de comportamentos estranhos, pornografia, em sites em que você não quer que ninguém olhe, em conversas de mensagens. O advento da tecnologia nos dá uma vantagem, porque nós podemos nos comunicar com muita gente, conhecer pessoas novas, mas também a gente se expõe a muita coisa que não tem nada a ver com Deus. E uma das coisas são os WhatsApps da vida, nos grupos da vida. Quantas pessoas estão perdendo amizade nesses grupos? Porque não conseguem ter uma palavra de paz, mas o linguajar é pesado, é ferino, é um linguajar de raiva. Meus irmãos, estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão dando lugar à ira. E porque estão dando lugar à ira, o diabo está fazendo a festa nessas casas.
pessoas que estão com ódio, impacientes, pessoas que não demonstram mais uma vida daqueles que esperam Jesus voltar, mas estão vivendo segundo o príncipe desse mundo, o príncipe da iniquidade. E existe dois governos nesse mundo: existe o governo de Deus e existe o governo do diabo. E na teoria dos conjuntos, para quem já viu, na teoria dos conjuntos muitas vezes pega os dois grupos e junta e tenta fazer uma intercessão. Só que nesse grupo não existe intercessão, não há intercessão, porque Jesus ele diz: eu não tenho nada com ele. Mas só que nós estamos colocando as nossas vidas dentro do círculo do diabo, no governo do diabo, quando nós começamos a baixar as guardas e fazer coisas que não agradam a Deus. E aí, pessoas começam a ter problemas na área sexual e dizem: ai pastor, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um conselheiro, eu preciso de tanta coisa, mas em nenhum momento fala que precisa de Jesus. Nós precisamos voltar para Jesus. Nós precisamos voltar para Jesus em todas as áreas da nossa vida. Antes de pensar em qualquer outra pessoa, outra instituição ou outro profissional, a gente tem que se voltar para Jesus e dizer: Senhor, eu preciso que Tu entres na minha vida e me dê força para vencer esse pecado. Meus queridos, o diabo ele está faminto para ganhar pessoas para ele. Ele está faminto que a gente escreva com ódio mensagens de respostas. Ele está faminto que a gente seja o maior tipo de mau exemplo nas redes sociais, é o que a gente mais vê. E a gente esquece, muitas vezes, abre lá em 1 Tessalonicenses, eu quero mostrar isso aqui também que é muito interessante. A gente sabe que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas existe outra vontade de Deus também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, abra sua Bíblia. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Repete comigo: santificação. A vontade de Deus é que você seja santo. Santo. E você pode dizer: pastor, eu não entendo o que é santidade, eu não sei o que quer dizer isso. Vamos continuar lendo. Que vos abstenhais, que você se afaste da prostituição. Ai pastor, eu ainda não entendo o que é prostituição. Verso 4: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que cada um possa possuir o seu corpo em santificação e honra, não com desejo sexual, aflorado, incontrolável, como os gentios que não conhecem a Deus, pessoas descontroladas, pessoas que não conseguem se controlar, e dizem: ah, mas isso é normal, é da natureza humana. Mas não é, é carnal. Porque uma pessoa que anda em Deus tem equilíbrio, tem bom senso, e o Espírito Santo a conduz. E a palavra do Senhor continua no verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, é o verso homem, que também vos dá o seu Espírito Santo. É forte demais isso. Quando nós não buscamos a Deus, quando nós não nos voltamos para Deus, quando nós não nos prostramos mais, quando nós não oramos mais, quando nós não lacrimejamos mais, choramos na presença de Deus, a velha natureza ela vem, e ela vem tentando governar a nossa vida. E nesse governo o diabo vem também tentando nos influenciar para que a gente prossiga, para que a gente continue e se torne cego e não senta mais isso. Mas vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, verso 16. Isso é muito importante para nós. A nossa vida cristã não tem que ser uma vida insossa.
A nossa vida cristã não tem que ser uma vida que não tem prazer na presença de Deus e nem manifesta a presença de Deus. Mas a nossa vida tem que fazer a diferença. Porque se ela não fizer a diferença, alguma coisa está errada. Ou o nosso foco são coisas que não estão em que Deus não está presente. Ou o nosso foco é coisas em que só alimentam a nossa carne e não alimentam a presença de Deus em nós. No verso 16 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre. Repete comigo, alegrai-vos. Meus queridos, o inimigo quer fazer você ficar triste. O trabalho dele é que você fique desanimado e triste. Verso 17, orai sem cessar. Repete comigo, orai sem cessar. Nós vamos para o outro extremo, como desejo carnal de manifestar aquelas coisas ali. Um desejo pela manifestação de Deus, um desejo para que Deus levante pessoas, um desejo para que lá em São Bento haja avivamento, para que aqui haja avivamento, para que nas nossas escolas haja avivamento, para que nos hospitais haja avivamento e todos sejam curados. Meus queridos, a gente não tem mais essa sede, a gente não quer mais essas coisas, a gente não ora mais por isso, a gente só escuta reclamações: ai pastor, porque o ar-condicionado está ruim, ai pastor, aquela luz ali está me atrapalhando os olhos, eu não vejo nada, mas ninguém está reclamando de dizer: olha pastor, eu estou preocupado, ainda há pessoas indo para o inferno, e no que nós podemos fazer? Ainda há falta de obreiros, ainda falta de obreiros, ainda falta de pessoas. Nos nossos gabinetes pastorais, toda semana, estão pessoas e pessoas frustradas, porque abandonaram Deus para investir nas suas vidas seculares, e nas suas vidas seculares que diziam que iriam buscar mais a Deus lá, se esvaziaram da fé, e hoje estão com um pé no mundo e um pé na igreja, hoje estão a um passo de cair no precipício do mundo. E muitos ainda dizem: pastor, eu acho que o problema é a igreja é fria. Meus irmãos, o Espírito Santo ele não foi dado à igreja, instituição, templo ou lugar como esse. O Espírito Santo foi dado a cada um de nós para que nós pudéssemos ser templos do Espírito Santo. Se a sua vida está fria, é porque você está frio no Espírito Santo. É porque esse templo está vazio. É porque esse templo tem sido um altar para outros deuses. É porque esse templo tem sido adornado para cultuar outros deuses. É porque esse templo tem sido adornado para receber outras coisas que não são a palavra de Deus. Meus queridos, amanhã sairemos daqui logo mais e seremos bombardeados por inúmeras informações, por inúmeras coisas. E a questão é, será que a gente vai tomar essa questão a sério, de que a apostasia é se afastar lentamente de Deus? Será que lentamente eu estou me afastando de Deus e eu não estou notando? Será que há áreas na minha vida que antes eram honestas, eram íntegras, antes eram exemplo para outros, e hoje, devido ao jeitinho, devido aos títulos, devido às promoções, devido às coisas, eu fui abrindo concessão, e hoje eu tolero coisas que para Deus é desprezível? Lentamente se afastando de Deus. Apostasia, lentamente se afastar de Deus. Outra palavra para apostasia é rebelião. A mesma palavra rebelião quer dizer feitiçaria. Pessoas que não andam mais com Deus, que estão em pecado e sabem que estão em pecado, e chegam aqui e dizem: Senhor, me abençoa para que eu prospere, para que eu possa honrar o teu nome. Como pessoas no pecado vão honrar o nome do Senhor? Não há condição, porque Deus ele não convive com o pecado, Ele convive com um coração quebrantado e rendido e arrependível. É esse o coração que Deus olha. Como o salmista disse: coração quebrantado, Senhor, Tu não desprezarás. Em determinado momento o salmista diz lá em Salmo 51, capítulo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, Senhor, porque esse coração, e coração é o símbolo de pensamento. Então Davi estava falando: Senhor, cria um pensamento puro.
porque os meus pensamentos têm sido carnais. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável que se posiciona, que diz que o Senhor é o Deus da minha vida e não há outro Deus. Meu irmão, se nós não nos posicionarmos diariamente para dizer que Deus é o único Deus de nossas vidas, nós daremos uma mensagem diferente para as pessoas, que na nossa vida há outros deuses, há outros altares. Se nós não nos posicionarmos diariamente de que Deus, Jesus, é o único Deus de nossas vidas, passaremos uma mensagem que nós somos tolerantes a tudo aquilo que não é a palavra de Deus. E sairemos daqui frustrados, vazios. E nós tiramos, por exemplo, vigílias. Quantas vigílias que a gente quer que as pessoas venham, e as pessoas dizem, não, depois eu vou. E o depois do tempo está passando, e pessoas estão morrendo, e o depois está indo, e as pessoas não voltam mais a orar em vigília. As pessoas não voltam mais a jejuar. As pessoas não voltam mais às práticas que tinham antes do primeiro amor. A gente até não gosta de ouvir essa palavra, primeiro amor. Que é isso, pastor, primeiro amor? Meus irmãos, tem muita gente que não está mais no primeiro amor. Esfriou na fé. Basta você olhar os consultórios de psiquiatras, psicólogos e os nossos consultórios pastorais. Basta você olhar os líderes que recebem todas as semanas várias pessoas dizendo os seus problemas e mostrando que a maior parte daqueles problemas são problemas de pessoas que não buscam a Deus mais como se deve buscar. Não existe fórmula para buscar a Deus, meu querido. É somente um coração que se derrama na presença dEle e diz, Senhor, enche-me. Enche-me, Senhor. É somente um coração que, como o salmista diz no Salmo 42, sabe, como anseia a coça pelas águas, assim, Senhor, anseia por Ti a minha alma. Ansiar por Deus. Eu não sei o que você está ansiando hoje. Amanhã é segunda, o que você vai fazer amanhã? Sabe, segundo dia de outubro. Estamos próximos do fechamento do ano. Nossas cabeças estão pensando no fim do ano, pensando em tantas coisas. E nós não estamos pensando em Deus, em como crescer em Deus, em como Deus pode intervir em nossas vidas, no nosso casamento, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa força, na nossa vida, de uma forma única e nos mudar. Meus queridos, ou a gente se volta para Deus, ou a gente se volta para Deus. Não há mais como ficar pensando que, eu vou para um seminário, nesse seminário a minha vida vai ser transformada. Ali vai acontecer algo, mas quando você continuar lá fora, você vai ser o mesmo. É uma prática diária. Os seminários que nós fazemos, os cultos que fazemos, são somente poucos pedaços daquilo que Deus quer fazer em você durante a semana. Se a sua vida espiritual não continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no seu quarto em secreto, como Jesus ensinou, Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, e em secreto, o teu pai vai te ouvir quando você orar em secreto, e ali mesmo ele vai te recompensar, porque quando você não entra no seu quarto, você entra noutra sala, na sala para se distrair com coisas que não são de Deus, na sala para se distrair com aquilo que vai te afastar de Deus. E aí você vai chegando na terça-feira fraco na fé, quarta-feira você nem sabe mais o que foi pregado no culto, quinta-feira nem sabe mais que tem igreja, sexta-feira nem sabe mais que é cristão, até chegar o sábado de novo, chegar o domingo e você começar de novo, eu voltei. Meus irmãos, essa não é uma vida na presença do Senhor, está errado. Essa não é uma vida daqueles que esperam a manifestação do Senhor. Orai sem cessar, em tudo dai graças, verso 18, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Nós não damos mais graça por tudo, somos reclamões, somos murmuradores, qualquer coisa nos afeta, qualquer objeção é motivo da gente parar. Não temos mais intrepidez, nem sabemos mais o que é lutar pela fé. Nós não resistimos mais se não damos graças a Deus, porque a gente está tão mal acostumado, que nós achamos que a única resposta de Deus é sim. Quando Deus diz não para nós, nós nos rebelamos e dizemos, não, alguma coisa está errada, não foi Deus que respondeu.
Meus irmãos, às vezes o não de Deus é a maior salvação que a nossa vida está precisando. Às vezes o não de Deus é o maior socorro e livramento do Senhor para nossas vidas. Mas se a gente não sabe lidar com as objeções, como a gente vai lidar com situações mais difíceis das nossas vidas? E muitas vezes Deus vai provar a nossa fé, para ver se nós vamos nos manter firmes diante dEle, quando algo dá errado. Porque nós estamos de tal forma, que orou tem que dar certo. Por quê? Nem sempre tem que ser assim. Às vezes nós temos que ter a experiência para receber a resposta de oração. Eu conheço inúmeras pessoas, meus colegas conhecem inúmeras pessoas que se desviaram da fé quando receberam a resposta de oração. Oh Deus, eu preciso de um carro novo. Ganharam o carro, agora não sai mais da praia, não vem mais para o culto. Ah, Senhor, porque eu quero uma casa nova, uma casa em que eu possa orar mais e te buscar mais. Ganhou a casa nova, nunca orou. Ah, Senhor, porque quando eu conseguir aquele novo imóvel, ali eu vou fazer uma célula. Já são 20 anos e a célula nem existe mais. Você nem sabe mais o que é célula. Meus irmãos, a gente se engana porque a gente acha que espiritualidade é bem. Quanto mais bens eu consigo, quanto mais dinheiro eu consigo, quanto mais coisas acontecem na minha vida secular, mais é o sinal de que Deus está comigo. Isso é um engano, meus queridos. Isso é um engano. O seu esforço vai te dar o mesmo resultado. O seu esforço vai te dar o mesmo resultado. É uma coisa que eu falo para minha filha que vai fazer vestibular agora. Você pode orar e não estudar, e concorrer com a pessoa que não ora e está estudando. Quem que vai ganhar? Quem está estudando. Porque Deus não é injusto. Mas muitas vezes nós agimos como Deus que fosse injusto. A gente diz, não, fica tranquila que Deus vai te dar a revelação. E você vai descobrir os mistérios de Deus. E você vai ser cheio da presença. Meus irmãos, se o vaso não estiver limpo, o Espírito Santo não entra. Se nossos corações não estiverem puros, santificados na presença do Senhor, o Espírito Santo não vai se manifestar em nossas vidas. Santidade. Repete comigo, santidade. Santidade é o que me afasta da apostasia. Santidade é o que me afasta de ser deixado para trás quando Jesus voltar. Santidade é o que faz a minha vida, o meu linguajar ser diferente. Eu não consigo entender o linguajar de uma pessoa que já está há 10 anos na igreja e ainda fala palavrão. Como? Como ainda usar a linguagem tola, torpe, como a Bíblia fala? Ah, mas é só um palavrão, todo mundo fala, todo mundo que é carnal, que é do mundo, mas na igreja nós falamos palavras do alto, palavras que edificam uns aos outros. Meus irmãos, não podemos mais tolerar comportamentos seculares nas nossas vidas. Não podemos tolerar isso, conviver com isso, porque o inimigo, ele está vindo. O inimigo, ele está vindo. Aí no verso 19, é um dos versículos que muitos para mim já disseram, pastor, rasga esse versículo da Bíblia. Por favor, tire esse versículo da Bíblia, porque esse versículo me dá raiva, pastor. Esse versículo é, não apagueis o Espírito. Só há uma forma de você apagar o Espírito, não ter relacionamento diário com Ele. Quando você não tem um relacionamento diário com o Espírito Santo, quando você não busca Deus diariamente, o Espírito Santo vai se apagar na tua vida, e você vai ter um linguajar vazio, um coração vazio, atitudes vazias, no mundo sem consolo. Não desprezeis as profecias, é o versículo seguinte. Aí você diz, pastor, o que é profecia? E aqui está, a Bíblia é a profecia. Tudo que está nessa palavra é profecia. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo e ouvindo profecia. E aí, quando nós não lemos a Bíblia, a gente vai atrás de pessoas que possam ter o dom de profecia, que possam ter o ministério profético e dizer, você está vendo alguma coisa? Deus falou com você alguma coisa? Porque a gente não se prostra mais para dizer, Senhor, fala comigo, porque o teu servo ouve. E a gente nem sequer se incomoda com isso. A gente nem sequer se incomoda de Deus não estar mais falando conosco.
de nós não estarmos mais lendo a Bíblia, de nós não estarmos mais derramando nossas lágrimas nas páginas da Bíblia. Meus irmãos, Deus está trazendo um avivamento nesses dias. Quando Deus começa a despertar pessoas para orar, é porque Ele está para derramar as suas águas sobre nós. E todo aquele que buscar ao Senhor, o encontrará. E todo aquele que abrir a boca para o Senhor, será cheia da palavra do Senhor. E no verso seguinte diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Crítica, senso crítico. É incrível como a gente imagina inúmeras pessoas que escutam uma pessoa falando um versículo e diz: olha, deve ser um homem de Deus, deve ser cristão, e a gente esquece que até o diabo fala a Bíblia. Meus irmãos, não sejamos inocentes na palavra. O mistério da iniquidade está aí. O espírito do anticristo está nesse mundo. O diabo, ele está seduzindo pessoas para o engano, para se esfriar na fé. E ele quer que você seja radical. Nenhum tipo de extremismo é bom. Nenhum tipo de extremismo é bom. E o diabo quer que você seja movido por polaridades. Direita, esquerda. Lá daquele lado, lá daquele outro lado. Mas você tem que levantar sua mão e dizer: eu sou do Senhor Jesus. Não importa o lado que os outros estejam. Você pode levantar a mão comigo e dizer isso? Eu sou do Senhor Jesus. Não importa os outros lados. Eu sou do Senhor Jesus. Aleluia. Nós precisamos disso, meus queridos. Nós precisamos disso. Precisamos declarar mais. Precisamos usar mais de autoridade. Sabe, precisamos usar a autoridade que Deus nos deu. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome orareis pelos enfermos, em meu nome vocês farão determinadas coisas. Meus queridos, não é no nosso nome, não é no nosso título, não é na nossa igreja, é em nome de Jesus que nós podemos todas as coisas e obras maiores, como Ele disse que faríamos. Obras maiores. E essa é a palavra, meus queridos. Não importa se o mundo tem um príncipe, não importa se existe um mistério da iniquidade, não importa se o anticristo está às portas, não importa se Jesus está voltando, o que importa é o que nós vamos fazer daqui para hoje. Hoje, não amanhã, hoje. A palavra do Senhor diz: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por isso, no verso 22 diz assim: abstende-vos, se afaste, fuja como José de toda forma de mal. Fuja de toda forma de mal. Há caminhos que estão te conduzindo a coisas más, a coisas que não agradam a Deus. Essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite da gente dizer para Deus: Deus, eu não quero mais isso. Não sei quais vão ser as consequências, mas eu quero que Tu tenhas governo total na minha vida, em todas as áreas da minha vida. E no verso 23, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fica de pé. Gostaria que você começasse a orar. Não pode haver dois deuses na nossa vida, não pode haver dúvidas de quem é o nosso Deus. Só existe um Deus na nossa vida, é o Senhor Jesus. E esse é o momento de você curvar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, eu não quero que as minhas atitudes demonstrem que eu não sigo a Ti. Eu não quero, Senhor, que as minhas atitudes, o meu linguajar, os meus pensamentos, a minha crítica, as minhas ideias mostrem que eu não sirvo a Ti. Senhor, eu quero que a minha vida, o meu linguajar, o meu comportamento seja sal e luz nessa terra. Eu quero, Senhor, que a minha vida seja tão cheia do Teu Espírito, que as paredes, ó Pai, comecem a incomodar os outros, de tal forma que batam na minha porta e perguntem: alguma coisa está acontecendo aí?
para que eu possa dizer, Senhor, que Tu estás operando na minha vida, e contar aquilo que Tu estás fazendo por mim, e contando o que Tu estás fazendo por mim, eu vou testemunhar do Teu amor. Eu quero, Senhor, poder abrir a minha boca e adorar ao Senhor de tal forma que o inferno se cale no meu bairro, que o inferno se cale no meu trabalho. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar, Senhor, essa paixão, eu quero voltar esse primeiro amor, Senhor, que me inunda da Tua presença, que me faz querer mais de Ti. Quantas pessoas pararam de orar em línguas porque estão tão formais que acham que isso não é mais necessário. É um dom que Deus te deu, meu irmão. Se Deus te deu, use o dom que Deus te deu. Não despreze os dons. Paulo falou para Timóteo: não despreze os dons. Não despreze os dons, não despreze o talento, não despreze o conhecimento que Deus tem te dado. Comece a orar, comece a falar com Deus. A presença do Senhor está nesse lugar, para arrependimento, para cura, para nos encher dEle, para que a nossa vida não seja mais a mesma, para que o mistério da iniquidade não nos afete, para que não sejamos afetados pelo mistério da iniquidade. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Eu não sei o que tem prendido a tua vida, eu não sei o que tem te amarrado em cadeias, mas o Espírito do Senhor está nessa noite para te libertar, para te curar, para te transformar. Oh, hoje não será mais o mesmo dia na tua vida, diz o Senhor. Chorando arabaraias. Oh, rambaranarabarachuyas. Oh, Deus. Oh, Deus. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Aleluia. Essa é a sua oração. Cante como uma oração na tua vida. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se você está nessa noite dizendo isso para o Senhor Jesus, e você quer dar um passo de fé dizendo: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a essa chama, a esse fogo, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pode vir aqui na frente, não tenha vergonha de quanto tempo de igreja você tem. Se você está vazio, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso clamor, voltar ao primeiro amor, voltar a ser cheio do Espírito Santo. Pode vir, pode se achegar, pode continuar, aleluia. Regressar ao Chorandarambarachuyas. vou ver Chorandarambaraias. as primeiras Pode vir, obras, Senhor. Oh, arambaranarabaraias. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao
existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem pessoas que queiram ser cheias, controladas, guiadas pelo Espírito Santo. Esse é um momento único na tua vida, meu querido. O Senhor está falando contigo. Não seja mais um cristão carnal. Não dê mais lugar à carnalidade na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Oh Pai, nesse momento, Senhor, eu oro por cada uma das pessoas que estão clamando no coração, dizendo: Senhor, eu quero a Ti, ó Deus. Eu abro mão do pecado, eu não quero mais o pecado governando a minha vida. Eu não quero mais o mistério da iniquidade na minha vida. Eu não quero mais ser contado com aqueles que se apostatam da fé. Eu quero ser contado com aqueles que são cheios do Teu Espírito e amam o Senhor. Oh Pai, nesse momento abençoa cada uma dessas pessoas. Que eles tenham um encontro contigo. Que eles sejam visitados pelo Teu Espírito. Que eles sejam cheios do Teu Espírito. Manifesta os dons daqueles que ainda não têm. Aqueles que ainda não falam em línguas, que tenham evidência de falar em línguas, como o batismo do Espírito Santo em suas vidas, e comecem a falar em línguas. Oh Pai, que não haja enfermidade, que não haja, oh Pai, problemas na alma que os afastem de Ti. Senhor, a Tua palavra diz: os que têm fome, vêm a mim, e eu os encherei. Pai, encha-os, 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 ó Pai, encha-os, 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 ó Pai, encha-os. São Paulo, Brasil, precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Professores que temam ao Senhor, advogados que temam ao Senhor, dentistas cheios do poder de Deus. Ó Pai, visita cada pessoa nos bancos. Cada pessoa, Pai, que já foi alvo de uma palavra profética, que já foi alvo, ó Pai, de ministérios aqui, e que esfriaram e abandonaram e hoje não mais servem, não estão mais animados, não estão mais empolgados nem envolvidos. Senhor, que anime-os, ó Pai, para que se voltem novamente ao fogo do primeiro amor, que sirvam ao Senhor, ó Pai, porque, ó Pai, esse é o nosso clamor. Queremos voltar a Ti, Senhor. Queremos voltar a Ti. Aleluia. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 Aleluia para Ele. E só para Ele que é digno. Só para Ele que nos enche do Seu Espírito. Só para Ele que nos edifica. Só para Ele, aleluia. Oh, aleluia. A Jesus, a Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele. A Ele. Quando o diabo te disser: você não tem mais jeito, você diz: olha para Jesus, porque eu tenho jeito. Quando o diabo disser: você é um fracassado, olhe para Jesus e diga: Ele já venceu na cruz. Quando você mesmo achar que você não pode, olhe para Jesus e diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Meus queridos, voltem para os seus lares, cheios da presença de Deus. Mantenham a chama acesa. Orem, busquem a Deus, clamem a Deus, e Ele vai encher diariamente cada um de nós.
e no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa, Deus vai fazer milagres. Deus vai transformar a maldição em bênção. E quando isso acontecer, não é para você se desviar, mas é para você desejar mais ser cheio do Espírito do Senhor, para que outros sejam atingidos com o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces misericórdias do Espírito Santo estejam conosco todos os dias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e que sejamos levados contigo, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor. Amém. Amém.